Abra sua Bíblia, por gentileza. Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Vocês sabem que dia de quinta-feira nós trabalhamos a exposição do livro de Atos. E uma das primeiras mensagens aqui na igreja que eu preguei foi justamente em cima de Atos 16. E eu tenho tentado, essa é a terceira exposição de Atos 16, não repetir aquilo que eu já havia dito. Mas hoje, inevitavelmente, eu vou ter que repetir uma lição. Inevitavelmente. Não tem como eu fugir do contexto. Atos 16, nós estamos aqui na segunda viagem missionária de Paulo. E a partir do versículo 16, nós encontramos uma história bem interessante. Uma jovem, possessa com um espírito que adivinhava as coisas, e que proporcionava e que dava muito lucro. Ela começou a importunar Paulo, como nós somos nordestinos, né? Começou a perturbar. E aí Paulo, claro, movido pelo Espírito Santo, na autoridade de Jesus, ordena em nome de Jesus, que aquele espírito saísse daquela mulher, e imediatamente aquele espírito sai, e isso causou um tumulto, gente, porque Paulo mexeu no bolso de algumas pessoas. Aquela mulher dava muito lucro, e é por causa disso que Paulo e Silas ambos foram presos. Só que havia, claro, um projeto de Deus de tudo isso, para ganhar o carcereiro e a família. Mas eu não vou passar para essa parte da prisão de Paulo e Silas. Eu quero ficar só nessa parte desta jovem que estava possessa. Vamos ler a partir do versículo 16, Atos 16, versos 16 a 18. Todos acharam? Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Olhem aqui para mim, por gentileza, irmãos. Literalmente, esta expressão espírito adivinhador quer dizer um espírito de pitonisa. O que é isso, pastor? O termo se refere a serpente mística que guardava o templo do Deus, né, entre aspas, Apolo, antigamente. Literalmente quer dizer isso, mas esse termo se refere àqueles que são manipulados pelo diabo, conduzidos por um espírito maligno. Literalmente o termo não diz isso, mas nós entendemos isso aqui. E se a gente parar para observar, vai falar sobre ventrílogo, que a pessoa que está sendo mencionada aqui, essa expressão dá-se a entender que era uma pessoa literalmente manipulada pelos dedos do diabo, ou por suas hostes malignas. Tá, compreenderam, amém? Vamos continuar o texto. Possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grandes lucros aos seus senhores. Verso 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Verso 18. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Pai Santo, mais uma vez nós estamos na Tua presença para expor a Tua palavra e para pedir o Teu auxílio, Pai. Abre o nosso entendimento, a nossa compreensão, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. A igreja diz: irmãos, a primeira lição aqui que eu aprendo é que o império das trevas é real. O império de Satanás não é um mito. Sabe, muitos cristãos vivem suas vidas como se o império de Satanás,
como se o diabo e os seus anjos caídos não existissem. E acabamos que querendo travar algumas batalhas no reino espiritual, já falei isso, com ferramentas materiais, carnais. Observem claramente que esta jovem, ela era possessa por um quê, irmãos? Um espírito bom, maligno. Sabe, irmão, se a gente olhar para toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver sim, a ação do diabo, a intervenção de Satanás. Deixa eu citar alguns exemplos. Antes do mundo ser mundo, houve uma rebelião nas regiões celestiais, e Satanás foi expulso, ele e uma terça parte dos anjos. O império das trevas é tão danoso, é tão prejudicial, manipula tanto que conseguiu derrubar seres incorruptíveis, seres que viviam nas regiões celestiais, na presença de Deus. Imagine eu, que sou pecador e falho, imagine você. Deixa eu ainda continuar. Quem lembra, Deus colocou no jardim do Éden o primeiro casal que não conhecia o pecado, e Satanás conseguiu derrubar o casal que não tinha pecado. Quem dera eu, quem dera você. Então, queridos, a primeira lição que eu aprendo é que nós não podemos viver como se o império das trevas fosse um mito. É claro que eu me preocupo sempre com os extremos. Nem tudo é o diabo. A porta bateu ali na frente, eita, foi o diabo que empurrou a porta. Não coloque também tudo na conta do diabo, mas também não viva uma vida tão carnal, tão material, a ponto que você acha que ele não existe. A quantidade de casamentos destruídos, a quantidade de... irmãos, é só ligar o noticiário. Eu vou contar uma experiência pessoal, que eu acho que eu nunca contei em púlpito. Eu acho que o máximo eu contei foi lá no projeto Cristolândia, conversando com os meninos num discipulado. Quando eu me converti, com 14 anos, eu não tinha tanta compreensão de quem era Jesus, até mesmo porque meu pai testemunha de Jeová, minha mãe espírita, e toda a minha família católica, com um misticismo religioso muito grande, com umbanda também, enfim. Então esse era o contexto religioso que eu vivia. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu não tinha tanta compreensão, mas eu vivi uma experiência que marcou a minha vida. Minha mãe frequentemente ia para os centros, inúmeras vezes, e vez ou outra, quando ela voltava ou passava um período, eu percebia que minha família se reunia com a minha mãe num certo tipo de ambiente lá atrás, e como se ela estivesse sendo possessa e falando de algumas coisas do futuro. E aquilo me incomodava muito, eu me angustiava, porque eu sabia que não era algo de Deus, por mais que eu não conhecesse muito bem o Evangelho. E lembro-me uma vez que eu entrei na sala da minha casa, minha mãe estava literalmente possessa, e ela olhou para o meu irmão, não a minha mãe, mas o espírito que estava possuindo minha mãe, e começou a falar algumas coisas dele, que eu sabia que era verdade, porque eu convivia com meu irmão, e começou a falar algumas coisas também de uma tia minha, que eu sabia também que era verdade, só acusação, só apontando, só desgraça, e ela saiu meio que apontando para cada um, e naquele momento eu lembrei, que Jesus morava dentro de mim, que eu tinha um Espírito Santo, mesmo sem conhecer. Eu orei em silêncio, disse: Deus, não deixe esse Espírito olhar para mim, eu não quero temer, eu quero ter a autoridade do Senhor. E lembro-me como hoje, irmãos, minha mãe virou e disse: para você eu não posso falar nada, nem tocar, porque você serve ao Deus vivo. Foi uma experiência que marcou a minha vida, e desde ali Deus permitiu que eu vivesse algumas experiências místicas, para que eu não perdesse a sensibilidade de que o império das trevas, ele sim é real. Ele chegou até a influenciar e usar a boca de Pedro, o grande apóstolo Pedro. Claro que Pedro não foi possesso pelo demônio, mas em um momento deu um lugar para impedir Jesus de morrer. O plano da salvação era tudo que o diabo queria, que Jesus não morresse, que ele não salvasse a humanidade, melhor assim dizendo. Então, irmãos, sabe, nós não podemos olhar para a Bíblia
e não percebermos que existe sim um mundo que jaz no maligno. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, com D minúsculo, a Bíblia vai dizer: e o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a glória, a imagem de Cristo. E o diabo está aí manipulando inúmeras pessoas, aprisionando inúmeras pessoas. Cansei de ir na Cristolândia, cansei, gente, de ir para dentro dos matos, um jovem lá na hora do culto ser possesso e sair correndo para querer se atirar lá no outro sítio em Recife que a gente tinha, no meio do espinho. Cansei de ver um que pulou de uma altura, gritando, endemoniado. Cansei, mas nós batistas parece que a gente perde a sensibilidade, e a gente vive num reino tão material, que esquecemos que o reino das trevas existe, e que ele está o tempo todo ao derredor, bramando como um leão feroz, a quem possa tragar. A primeira lição que eu aprendo, irmãos, essa jovem aqui, ela foi possessa por um espírito maligno, e o império das trevas é real, não podemos fechar os olhos. A Bíblia vai dizer que a nossa guerra não é contra a carne, mas é contra espíritos e potestades. Vez ou outra, quando eu estou passando por lutas, eu sempre gosto de dizer a Deus: Deus, eu não quero guerrear essa luta com a arma errada, eu quero lutar com a arma certa, porque eu sei que o diabo está furioso. Cada vez que a gente prega o Evangelho, esses dias eu escutando alguns relatos sobre Spurgeon, vocês sabem que eu gosto bastante dele, e cada vez que ele pregava, ele sentia uma opressão tão grande, que ele depois queria desistir do ministério. Não estou pensando em desistir do ministério, por favor, não estou pensando. Pedro esses dias me mostrou um livro, não lembro o nome do livro, que dizia assim, eu vou parafrasear, que o dia de se querer desistir do ministério é na segunda-feira, porque domingo o pastor pregou e na segunda vem a opressão, na segunda vem, sabe, aquele peso, não peso por ter pregado o evangelho em si, mas porque o diabo e seus anjos estão furiosos. Então a primeira lição que eu aprendo, irmãos, e eu sei que eu estou demorando, mas é proposital mesmo, o império das trevas é real. É real, a Bíblia é clara. Tiago diz que Deus, ele não tenta ninguém, mas o diabo sim tenta. Grandes homens de Deus foram iludidos. Hoje nós fomos almoçar, eu, Pedro, a Glailson e o Aloísio, e a gente pediu almoço, eu pedi uma porção de batatinha, batata frita. E a irmã, a moça esqueceu, na verdade esqueceu do almoço, esqueceu da batata, esqueceu de tudo. Ela disse: moça, traz só o almoço que tá bom para a gente, já estamos no lucro, deixa a batata para lá. Ela fala: não cancela não, espera a batata chegar e diz que caiu um fio de cabelo para tu ganhar de graça. Aí quando ela deu as costas, eu disse: está repreendido, diabo, eu que não quero, a mesma proposta que o diabo fez. Quero não, irmã. Eu disse para ela: eu não posso mentir não. Ela falou: o quê? Mas é só uma mentirinha, só uma vez, não faz mal. Sabe, irmãos, precisamos ter sensibilidade, precisamos ter tato e perceber que o reino espiritual, o reino das trevas é real. É real. Eu não queria dizer isso, mas vou dizer. Amém, irmãos? Assim seja, assim seja, é verdade. Não lembro, gente. Rodolfo, a gente saía do futebol, passou um cara na moto, não foi fazendo discutindo, aí Rodolfo, vai ali, ó, cheio de diabo. Se eu não duvido não, e eu não duvido não, doido para arrumar uma confusão com alguém, doido para discutir. Irmãos, eu sei que eu estou demorando, mas é porque me parece que nós não percebemos. Existe uma matéria no seminário chamada Seitas e Heresias, existe uma outra falando sobre as influências do diabo. Irmãos, nem tudo eu levo ao pé da letra, mas em especial, no momento do culto. É uma batalha espiritual, irmãos, é o cansaço, é a dificuldade do dia, da semana, é tudo isso, mas é uma luta espiritual, irmãos.
espiritual. Eu sempre costumo contar alguns testemunhos depois que passa 1, 2, 3, 4 semanas. Numa dessas quintas-feiras que eu saí daqui, que eu estava pregando, eu saí e disse: Rafa, eu quero correr logo, eu quero me trancar no carro e quero ir lá para casa. Eu saí daqui tão mal, irmãos, tão mal, mas não foi porque eu não preguei a Bíblia, foi porque grande maioria da igreja estava cochilando, a grande maioria. E eu não fiquei em crise por saber que eu sou um péssimo pregador, porque eu sei que eu não sou bom pregador, mas eu sei que eu prego pelo menos a Bíblia. Isso, sabe, irmãos, isso é espiritual demais, demais. Logo na hora do culto, todo momento, mas logo na hora do culto. Eu falei isso domingo passado, lá na Cristolândia. O que é que a gente fala? Fica em pé, irmão, lava o rosto, é ou não é? Não vacila não. O diabo está querendo fazer com que você perca os mínimos detalhes. E lá o irmão vai, fica em pé, se encosta na parede, né? Fica igual eu, tipo, vejo a hora cair da janela, puf. Mas está lá. Gente, é uma batalha espiritual. Quem crê diz amém. Eu creio até o tutano. Até o tutano eu creio, irmãos. Tá, mas deixa eu prosseguir. Versículo 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Vocês leram aí comigo o verso 17? Seguindo a Paulo e a nós, quem? A mulher que estava endemoniada, que estava possessa, a marionete. Ela ficou seguindo lá e perturbando. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. E isto se repetiu por muitos dias. A segunda lição que eu aprendo, que é essa lição que eu vou ter que repetir, é que o servo de Deus, ele é reconhecido até pelos demônios. O servo de Deus, ele é reconhecido até no império das trevas. Amém, irmãos? O servo de Deus, ele é reconhecido até pelos demônios. Quantas vezes Jesus teve encontro com um ou outro endemoniado e imediatamente foi reconhecido como filho de Davi, como Deus encarnado, como Deus vivo, como o Messias prometido. Eu não sei, irmãos, eu já falei sobre esse verso, eu não quero ficar repetindo, eu não gosto de fazer isso. Mas eu não sei qual é a tua identidade, como que as pessoas te reconhecem, qual é o testemunho que você tem plantado. Não posso citar nomes, mas estes dias eu tive um encontro com uma pessoa, e a pessoa disse: você conhece fulanos? Conheço, crente, a igreja. Disse: aquilo é crente? É nada, pastor, você está enganado. Pense numa identidade boa que o irmão está plantando. É crente da igreja, né? Mas o crente mesmo legítimo, servo do Deus Altíssimo, ele é reconhecido diante dos homens e diante também de Satanás, do império das trevas. Terceira lição, irmãos, continue lendo aí comigo o verso 17. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o quê? O que é que eles fazem? Anunciam o quê? O caminho da salvação. O servo de Deus não apenas é reconhecido, mas ele também anuncia o caminho da salvação. Terceira lição: o servo de Deus, ele anuncia o caminho da salvação. E aqui eu faço pergunta mais uma vez, inevitavelmente não tem como eu perguntar. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para uma pessoa? Qual foi a última vez que você sentou com um não crente para bater um papo sobre Jesus? Qual foi a última vez que você pegou o WhatsApp, o Instagram, mandou lá a mensagem: rapaz, vamos bater um papo hoje comigo, quero conversar com você sobre Jesus. Eu quero te anunciar o caminho da salvação. O único caminho, a única verdade, a única vida. A gente perde tempo falando de
tanta coisa, tanta coisa. Como está sendo bom, como tem sido, né? A gente vai continuar ainda. Acordar 6 horas da manhã, na verdade eles acordam de 5 e pouco, acho que eu boto para despertar, eles acordam antes do despertador, não sei o que é isso não. E eu fico lá só na prova, Jesus, que não toque agora, que não toque agora. A Gleice vai lá, pastor, bora acordar. Eu disse, para que ter despertador? A gente vai na padaria, a gente faz nosso café, a gente vai lá para a obra, e o que a gente faz? Pega a Bíblia aí, Salmo 52. Estamos expondo o Salmo 52, que é o Salmo que eu vou pregar sábado. Como é bom você, sabe, irmãos, partilhar da palavra, falar de Jesus. Espero que o diabo não tenha roubado isso de você. Espero que o diabo não tenha lhe iludido, ocupando a sua língua, a sua boca para falar de tanta coisa, menos de Jesus. Esses dias eu fui almoçar num restaurante, não vou dizer o nome para não fazer propaganda. Aí o rapaz que estava me servindo, o garçom, eu pensei em abordá-lo, mas ele me abordou primeiro. Você conhece os produtos da Jequiti? Os produtos disso, começou a me oferecer produto. Esse cara não deu nem tempo de falar de Jesus para ele, porque ele começou a empurrar produto. Eu disse, se isso fosse falando de Jesus. Se o crente tivesse essa mesma empolga, e ele empolgado, sabe o que ele me disse? Eu vou mudar a sua vida. Eu não sei porque eu fui de bermuda e chinelo todo sujo, acho que ele disse, você vai sair da pobreza. Você vai sair da miséria, acho que vai tudo bem. Mas basicamente, você vai ganhar muito dinheiro, eu vou mudar a sua vida. Eu disse, mas rapaz, se essa empolgação toda fosse para pregar o evangelho, e sabe o que aconteceu? Ele me convenceu a pegar o número dele. Não liguei, nem vou ligar. Vou ligar depois para falar de Jesus, mas para ligar para saber do produto, não. Pegue meu número. Aí cada vez que ele ia e voltava, era um rodízio. Ele, pegue meu número. Aí ele me insistiu tanto que eu peguei o número dele. Eu disse, não vou aguentar, vou pegar. Aí disse, vai ligar. Aí eu não respondi para mim, para não mentir, né? Irmãos, um servo do Senhor, ele anuncia o caminho da salvação. Eu já falei isso no culto passado, ele prega a tempo e a fora de tempo, ele não perde a oportunidade. Os 6 primeiros meses do aluno da Cristolândia, é o mês da gente empurrar Jesus goela abaixo, não é não? É Jesus manhã, tarde e noite. Já contei isso para vocês, que um aluno chegou para mim e fez, quero ir embora daqui, não aguento. Por quê? Que aqui é Jesus de manhã, Jesus à tarde, Jesus à noite, é versículo de manhã, versículo à tarde, versículo à noite, e para comer tem que citar versículo, e para dormir tem que orar. Se a nossa vida fosse assim, era tão bom que a gente dedicasse mais tempo falando de Jesus. Tem uma música, eu já falei isso, de Stênio, eu não vou chutar o sobrenome não, Márcios, eu acho que é Márcios, estou chutando. Eu já falei sobre essa música, que é Sonha, que ele fala justamente sobre o modo como ele viveu aqui na terra. Ele disse que o anjo chegou assim, pegou a ficha e disse, foi assim que você viveu, você tem coragem de bater aqui nessa porta para vir para o céu? Aí ele fala, foi assim que eu vivi, mas olhe lá embaixo, tinta vermelha, Jesus escreveu, fui perdoado. Ali ele entra, mas eu não quero chegar lá no céu, foi assim que tu viveu, foi? Desse jeito? Eu não quero não. Eu sei que eu sou salvo pela graça, eu sei que eu não mereço, eu sei que não há nada que eu venha a fazer, mas se tem uma coisa que pelo menos eu queria dedicar mais um pouquinho do meu tempo, da minha língua, era falando de Jesus. Era falando de Jesus. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que medo, às vezes eu me preocupo. 3 lições, eu vou para a 4ª e última. Primeira lição, o império das trevas é real. Não se iluda não. Tem luta que a gente vai ter que lutar com as armas certas. Não se iluda. É só uma vezinha, né, Pedro? Mas é só um beijo, mas é só um abraço, mas é só uma noite. O diabo diz para a gente, mas é só um copo, mas é só um trago, mas é só uma carreira, mas é só um joguinho, vai lá, joga, é só um pouquinho. Daqui a pouco o que é que ele faz? Ele nos escraviza.
E nós nos tornamos o quê? Marionetes na mão dele. Irmãos, dos testemunhos que eu escuto na Cristolândia, o que mais me comove, sabe, não é o cara era assim, o traficante, o chefe da comunidade lá do Rio de Janeiro, e agora é crente. Não. O que mais me comove é quando eu escuto um aluno da Cristolândia dizendo o seguinte: olha, pastor, eu ia para a boca de fumo, chorando, buscar o crack, dizendo: Deus, eu não quero isso para a minha vida, mas eu não conseguia voltar. Rapaz, isso martela no meu coração, porque eu vejo como o império das trevas é real. Uma pessoa dizer para mim, uma pessoa que tem volição, que tem vontade própria, que Deus partilhou esse atributo dele, só nós somos seres racionais, e uma droga roubar isso, e um álcool roubar isso, e o sexo roubar isso. Hoje tem clínicas para a internet, dependente do celular. Mas é só um vídeo, mas é só assistir um vídeo só, mas é só uma noite, é só uma foto, é só um nude, mas é só isso. E é sempre o mesmo argumento: vai, é bom, não te preocupa, não te preocupa. Subestime não, irmão, não subestime. Irmãos, eu oro todos os dias e digo: tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou tão pecador, eu sou tão falho, eu tenho tanto medo de falar algumas coisas na igreja, Deus, mas o Senhor manda eu falar e eu volto para casa todo desconfiado. Deus, se for comigo, o que vão dizer de mim, Senhor? Não fale, era tão bom eu não falar isso, Senhor. Você faz tudo certinho, Gracinha, tudo certinho. Falhou uma vez, fica lá mancha o resto da vida, né? É o pastor falando, é aquele que fez isso, é? Acabou, meu amigo, acabou. Pastor fulano, é aquele, o cara tem, sabe, várias qualidades, mas pegam o defeito e pum. O império das trevas é real. Segunda lição: o servo do Senhor é reconhecido até no inferno. Foi a lição da última vez, mas aí hoje tira inferno. É reconhecido até pelos demônios. Ele é reconhecido na terra e no céu. Tem autoridade, amém? Tem testemunho, tem identidade. As pessoas olham para ele, para ela e dizem: rapaz, isso aí é crente. Eu fiquei impressionado quando o irmão disse para mim: fulano de tal não é crente não. Eu fiquei queixo caído. E nem digo que era membro da comunhão, viu? Nem digo a vocês, nem conto. Tô brincando, não era não. Se fosse, ia para o gabinete. O servo do Senhor, irmãos, se ocupa em anunciar Jesus. Está num trabalho, fala de Jesus. Pedro está 2 dias querendo ouvir o testemunho de Luísa, né? A Luísa vai contando por pedaço, né? Última lição, irmãos. Última lição. Versículo 18. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de quem? Em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo. Ele falou em meu nome. Ele falou: eu decreto em meu nome. O que é que ele falou? Em nome de Jesus Cristo. Eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Quarta lição, irmãos: Jesus tem toda a autoridade sobre o inferno.
Enquanto na primeira lição eu preciso me preocupar sim com o império das trevas, eu tenho que sim estar sensível para saber onde é que o diabo quer colocar o dedo dele no meu coração, na minha vida, na minha família. Na última lição eu preciso me confortar e entender que por mais que o império das trevas seja real, Jesus tem toda a autoridade. O nome de Jesus faz toda a diferença. Quando minha mãe olhou para mim e falou: esse aí eu não posso, imediatamente eu orei. Foi uma das primeiras orações que eu fiz em público, e não impus a mão na cabeça dela, mas só falei: em nome de Jesus, eu não quero esse espírito na minha mãe. Eu falei chorando, irmãos. Eu acho que eu tinha 13 para 14 anos. Imediatamente minha mãe tornou, imediatamente. E Deus permitiu ter essas experiências na Cristolândia inúmeras vezes. Cansamos, hein, Bruno? Eu e Bruno, a gente cansou madrugadas. Tirava todos os alunos de um quarto, ficava só um aluno, eu e Bruno às vezes, de joelho orando e clamando. Eu dizia: rapaz, eu tenho pouca fé, que o demônio não quer sair. Bruno e eu também. E vamos continuar orando aqui. E era literalmente, às vezes, madrugadas. Juntando também com a questão da química, né? do psique, enfim, da dependência, a vulnerabilidade, o diabo se aproveita. Mas todas as vezes, Bruno está acompanhando lá com o projeto Cristolândia, o nome de Jesus fazia diferença nessas pessoas. Aqui em Maceió, um dos alunos que mais assim deu trabalho nessa área, posso falar tranquilamente, já contei esse testemunho, a família me autorizou a contar, o irmão Genildo, lembra, Bruno? O irmão Genildo acordava de madrugada, dizendo que o demônio queria pegar ele, que tinha mandado helicóptero, juntava com a alucinação, com a abstinência, e a gente fez uma escala de oração, de madrugada, colocando as mãos nele, e a um e a outro. Não deu 2, 3 meses, seu Genildo em sã consciência, o nome de Jesus, irmãos, faz toda a diferença na vida do ser humano. O nome de Jesus tem todo o poder. O nome de Jesus é capaz de transformar o impossível possível. O nome de Jesus é capaz de ressuscitar um morto. O nome de Jesus é capaz de arrancar as trevas e colocar luz no coração. O nome de Jesus é capaz de arrancar a angústia, a depressão, o medo. O nome de Jesus é capaz de renovar o ânimo, dar força. Desde sábado, já rodei quase 2.000 quilômetros de lá para cá. E eu cansado, irmãos, cansado. Mas quando eu venho dizer que estou cansado, porque estou. Não gosto de ficar. A gente estava louvando, e mesmo quando eu chorar, aos pés da cruz, eu disse: Deus, eu estou tão cansado hoje, renova minhas forças. As dores continuam aqui, tá, irmão? Mas sabe, aquele regozijo no coração, aquela alegria. E completou depois com um abraço de Carla. Não pode abraçar, viu? Só o nome de Jesus para fazer isso, irmãos. Só o nome de Jesus. Amém? Vamos louvar mais uma vez?
não sei se eu já contei esse testemunho aqui, me veio agora à mente, sobre o nome de Jesus. Um jovem estava usando drogas, já 3 dias usando drogas, crack. Ainda tinha uma quantidade grande de droga, e ele queria parar de usar, mas não conseguia, num ambiente assim terrível. E mesmo ali ele, sob efeito, sabe, drogado, ele lembrou de orar e de conversar com Deus. E a oração que ele fez foi essa: Jesus, me tira daqui, me leva para casa de volta. Só foi isso. Ele não pediu carro, casa, ele só pediu para voltar para casa. Mas a droga, Satanás. E na hora que ele orou, ele não conseguiu levantar e continuou lá usando. Aí ele parou por alguns segundos. E na casa que ele estava usando droga, atrás, era uma igreja bem pequenininha. Não me lembro agora o nome da igreja. Mas lembro que a música falava: o nome de Jesus tem poder. Só bastou ele ouvir aquela música, aquele refrão algumas vezes. Ele levantou, conseguiu parar de usar a droga e ir para casa. Vamos louvar a Deus?